A ideia de um túmulo amaldiçoado ou local de sepultamento tem tantas origens, muitas das quais se tornaram tão popularizadas por Hollywood que é difícil lembrar que elas estão realmente fundamentadas em alguma verdade. A Múmia pode muito bem ser a adaptação cinematográfica mais popular, construindo o conceito das maldições que vêm, como o título sugere, de uma múmia. Mas esses tipos de maldições não são exclusivos do Egito. Eles são os mais explícitos sobre suas maldições, inscrevendo-os diretamente nos sarcófagos, onde não podem ser perdidos. Há também as consequências bem conhecidas de construir em cemitérios de nativos americanos. Uma grande revista fez uma viagem a lugares amaldiçoados, e sem surpresa, muitos deles têm a ver com os nativos americanos se vingando um pouco pós-morte dos brutos coloniais que roubaram suas terras e desrespeitaram locais sagrados. De acordo com estudiosos, inscrições amaldiçoadas existiam simplesmente para evitar ladrões de túmulos. Os mortos enterrados teriam plena consciência de que não existiam maldições. Mas para o ladrão, pode ser o suficiente para levá-los a outro túmulo, no mínimo, a outra profissão, na melhor das hipóteses. De acordo com estudiosos, inscrições amaldiçoadas existiam simplesmente para evitar ladrões de túmulos. Os mortos enterrados teriam plena consciência de que não existiam maldições. Mas para o ladrão, pode ser o suficiente para levá-los a outro túmulo, no mínimo, a outra profissão, na melhor das hipóteses. Mas isso não explica todas as tumbas amaldiçoadas. Ainda há alguns que trouxeram morte, destruição e avisos, em tal quantidade que não podem ser explicados como coincidência. Aqui estão os túmulos mais amaldiçoados da história. Olá, seja bem-vindo ao canal Pingo de Curiosidade. Você não pode dizer tumbas amaldiçoadas, sem pensar imediatamente no padrinho de todas as tumbas amaldiçoadas, Tutancâmon. Mais comumente conhecido como Rei Tut. Muitas coisas aconteceram quando a tumba do Rei Tut foi desenterrada por uma equipe arqueológica em 1923 e se expandiu além dos dois homens responsáveis por começar. Esses dois são o arqueólogo Howard Carter e seu amigo, George Herbert, Lord Carnarvon. Segundo a história, apenas 2 meses após a abertura da tumba, George Herbert morreu de envenenamento do sangue por uma picada de mosquito na bochecha. A mídia da época ofereceu seu próprio tipo de manchetes extraordinárias, dizendo que Herbert foi vítima de uma maldição que alertava sobre a morte daqueles que perturbavam os túmulos reais no vale. As mortes não terminaram com Herbert. De acordo com o Google Arts and Culture, seu meio-irmão também sucumbiu ao envenenamento do sangue. Outros, como Sir Archibald Douglas Hyde, um radiologista que examinou a múmia, e George J. Gould, que visitou a tumba, tiveram uma morte precoce, e para outros ainda, uma enorme quantidade de azar do amigo de Carter, Sir Bruce Ingram, casa incendiada e depois inundada, graças a um presente que ele recebeu que veio do túmulo. Embora um estudo médico da Biblioteca Nacional de Medicina tenha procurado refutar a maldição, é difícil não ver uma linha comum nas mortes. Como detalha o Atlas Obscura, Mikhail Gerazimo, um cientista soviético, queria desenterrar o conquistador Tamerlão para reconstruir seu rosto. Ele foi pioneiro no campo da paleoantropologia, que é apenas outra maneira de dizer reconstruindo os mortos. Apesar de uma onda de dissidência de líderes religiosos, ele desenterrou o corpo, ignorando 2 avisos consecutivos na própria tumba. A primeira advertência foi inscrita à vista de todos e bem conhecida: quando eu ressuscitar dos mortos, o mundo tremerá. A segunda foi uma surpresa, escondida dentro da própria tumba: quem abrir minha tumba soltará um invasor mais terrível do que eu. 3 dias depois, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa e invadiu a Rússia. Poucos argumentariam que Adolf Hitler se qualificaria como um invasor mais terrível do que Tamerlão. Aqueles que contestam a maldição, apontam que a Operação Barbarossa já estava planejada, e o terror de Hitler estava bem adiantado antes da invasão da Rússia. O que é muito bom, mas em 1942, quando o corpo foi finalmente devolvido e enterrado com ritos islâmicos completos, a Batalha de Stalingrado mudou o curso da guerra para os russos. Maldição revertida, certo? O que é tão emocionante sobre o túmulo de Qin Shi Huang é que ele nunca foi aberto. Mas se seu registro de enterro é um indicador, há armadilhas suficientes dentro para fazer uma maldição eficaz o suficiente, apesar da suposta maldição que o próprio imperador colocou.
Afinal, 700 mil trabalhadores levaram 36 anos para construir o túmulo. Supostamente, muitos desses trabalhadores foram enterrados vivos dentro da tumba para manter o que está dentro em segredo. E funcionou. Ninguém sabe exatamente tudo o que está lá. Recentemente houve uma varredura da superfície, usando aparelhos de raios-x, para ver o que está dentro, mas nenhuma maldição aparecerá em uma varredura. Você terá que abrir a tumba para ver o que espera naquele departamento. Há também a questão do, potencialmente amaldiçoado, exército de terracota. De acordo com relatos, um dos homens que acidentalmente descobriram o exército do imperador, havia uma crença generalizada de que essas estátuas nunca deveriam ser vistas por outros homens e que trariam grande infortúnio para a aldeia vizinha, tudo porque foi uma grande ruptura do Feng Shui do imperador morto. Enquanto o governo chinês continuar protegendo o túmulo real de Qin Shi Huang, permanecerá um mistério que tipo de proteção o imperador levou consigo para o túmulo. A Polônia tem uma história um pouco quebrada como nação, mas uma de suas eras mais brilhantes veio em parte graças ao rei Casimiro IV Jagiellon. Sob seu reinado, ele notoriamente subjugou os cavaleiros teutonicos de uma vez por todas, e lutou muito para manter a união entre a Polônia e a Lituânia, enquanto recuperava as terras perdidas tomadas de reis anteriores. Seus esforços foram amplamente bem-sucedidos, classificando-o como um dos líderes mais notáveis da Polônia. E seu túmulo também causou um impacto. 40 anos após as misteriosas circunstâncias em torno da exumação do rei Tuti, um incidente semelhante ocorreu na Polônia no túmulo de Jagiellon. Enquanto a Polônia era um país socialista na época, os pesquisadores estavam ansiosos para descobrir mais sobre a morte do rei, quase 500 anos após seu funeral, e eles se aprofundaram. Infelizmente, as coisas não correram bem para a equipe de escavação. Desenterrar o rei sob a Capela Wawel foi bastante fácil, mas foi o exame que começou a reivindicar tantas vidas. Mesmo enquanto o exame estava em andamento, os envolvidos começaram a morrer de derrames e infecções. Em poucos dias, 4 estavam mortos. Em poucos anos, cerca de 15 morreram. Embora, desde então nada tenha sido comprovado, segundo a história, que foi um fungo dentro do caixão que foi a causa da morte, sempre há a possibilidade de que talvez, apenas talvez, tenha sido algo mais sinistro. Enquanto a maioria das maldições envolvem morte e pelo menos um pouco de destruição casual ou ameaças, a maldição de Baques é um pouco tímida em comparação. Outras maldições são comprovadas pela medicina e pela ciência, esta ainda não tem uma explicação simples de por que isso continua acontecendo. A história se passa em Bucksporto, Maine, em homenagem ao próprio homem amaldiçoado. Coronel Jonathan Bach, um herói de guerra revolucionário, condenou uma bruxa à morte, e ela proferiu uma maldição, muito específica, de que sua marca estaria para sempre no monumento sobre seu túmulo. É a especificidade da maldição que a torna tão interessante, porque a ela foi aplicada, especificamente ao monumento construído sobre seu túmulo, que não foi construído até 75 anos após sua morte. Com certeza, assim que foi construído pela família de Bach, a maldição começou. Bem no centro do monumento, você pode ver o contorno preto de uma perna e um pé pontudo que nenhuma quantidade de lavagem pode limpar. E embora esse pé não seja um perigo ativo para ninguém, pode ser um dos melhores exemplos de uma maldição inexplicável por aí. William Shakespeare é conhecido por muitas coisas. Ele é, indiscutivelmente, o escritor mais famoso de todos os tempos, seus personagens são nomes conhecidos e suas peças foram apresentadas e refeitas por teatros de todo o mundo. O que o torna um candidato estranho para um túmulo amaldiçoado, já que realmente não tem razão para ser, mas está lá independentemente, claro como o dia. Começa com uma inscrição no próprio túmulo. O próprio nome de Shakespeare não está na tumba, mas esta inscrição é: "Um bom amigo, pelo amor de Jesus, evite cavar o pó aqui contido. Move meus ossos." E, no entanto, alguém moveu seus ossos. Depois de fazer uma pesquisa no túmulo, ficou claro que alguém, em algum momento, em cerca de 400 anos desde sua morte, havia desenterrado o caixão e levado algo como uma lembrança. Segundo o arqueólogo Kevin Coles, há motivos para acreditar que a referida lembrança era o crânio do bardo. Sem invocar nenhum paralelo de Hamlet, é claro. Quem o pegou permanece sem solução, mas se a inscrição de Shakespeare significava alguma coisa, esse ladrão está amaldiçoado.
E talvez seja por isso que eles nunca foram encontrados. De acordo com o Museu Nacional da Dinamarca, os vikings usavam regularmente runas na magia. Ao inscrever pedras, eles poderiam exercer o poder mágico das palavras e isso poderia tomar a forma de bênçãos ou maldições. A pedra rúnica Björketorp é um exemplo do que é, sem dúvida, uma magia rúnica bastante nefasta. Localizada em Blekinge, na Suécia, esta pedra está envolta em mistério, tanto por causa da própria inscrição, quanto pela razão por que ela é necessária. Mas tudo o que se precisa fazer é ler um pouco, e eles entenderão que não está aqui para convocar o bom tempo. Tem um propósito muito mais sombrio, está provavelmente ligado a algum tipo de cemitério e traz um aviso: eu, mestre das runas, escondo aqui runas de poder. Quebra este monumento. Eu profetizo a destruição, profecia da destruição. Parece muito horrível. Felizmente ninguém conseguiu quebrar o monumento, seja lá o que for proteger. Saqqara, a antiga cidade egípcia dos mortos, está em alta classificação, como o rei Tut para o local de sepultamento mais popular do Egito. Também pode traçar sua origem até a primeira dinastia, onde abrigou enterros por mais de 3.000 anos. Na rica história do Egito, 3.000 anos de enterros reais podem acumular bastante o elenco de personagens, muitos dos quais gostariam de proteger a si mesmos e suas riquezas, na vida após a morte. Tudo isso para dizer, esta é uma câmara enorme, com maldições ao redor. Na verdade, há tanta coisa enterrada lá que, eles encontraram mais de 160 sarcófagos diferentes. E nenhum sarcófago estaria completo sem algumas maldições inscritas nele, para evitar ladrões de túmulos ou para amaldiçoá-los genuinamente. Um exemplo, é o enterro de Ankh-Morpork. Seu sarcófago essencialmente adverte que tudo o que for feito contra sua tumba, o mesmo será feito para sua propriedade. Também adverte que qualquer invasor impuro, ficará cheio de medo de ver fantasmas. Isso não soa tão horrível, em comparação com a morte e destruição de outras maldições, mas uma maldição é uma maldição. Em termos de maldições por metro quadrado, não pode haver ninguém mais alto no ranking do que Saqqara, a cidade dos mortos. Taira no Masakado, o primeiro samurai, também aparentemente ainda é o porta-estandarte da antiga classe guerreira do Japão. A história da vida de Masakado é tão emocionante quanto sua morte. Sua cabeça é seu calcanhar de Aquiles. É o único lugar que sua mãe serpente esqueceu de lamber. Mas fora isso, ele era completamente invencível, segundo a lenda. Então seus inimigos cortaram sua cabeça, que é a única coisa que restou enterrada. E isso é apenas a vida dele. Quando o Ministério das Finanças foi incendiado durante um terremoto em 1923, o supersticioso imperador japonês culpou Masakado, mais de 1000 anos morto. O Estado planejava reconstruir o ministério em cima do túmulo de Masakado, mas as pessoas começaram a morrer. 14 vidas foram perdidas em 5 anos no local e, após a morte do próprio ministro das Finanças, os planos foram abandonados. Os incidentes continuaram. Tanto que, até mesmo o exército de ocupação dos Estados Unidos se recusou a tocá-lo em 1945. Quando um banco construiu uma agência no local, rapidamente se viu declarando falência em 2002, e em um último esforço, abriu uma conta em nome de Masakado. Não ajudou. Hoje em dia, há um pequeno jardim dedicado à memória de Masakado, e você pode apostar que ninguém vai construir lá tão cedo. Não é de surpreender que o homem que podia prever o futuro, procurou proteger seu local de descanso com uma maldição, bem como uma previsão de quando seu túmulo seria invadido. Afinal, nada sobre Nostradamus está completo com uma ou duas boas previsões. Em uma quadra de Nostradamus por excelência, ele chama quem ousar perturbar sua tumba e aquele que abrir a tumba encontrada, e virá fechá-la prontamente, o mal virá a ele, e ninguém poderá provar, se isso seria melhor ser um rei bretão ou normando. Um relatório da Universidade de York entra em detalhes sobre o que pode ou não ter acontecido, quando a tumba de Nostradamus foi perturbada em 1793. No calor da Revolução Francesa, soldados franceses foram atrás da tumba lendária, ignorando o suposto boato de que quem abre a túmulo seria morto. E isso nem inclui o que Nostradamus ameaçou em sua poesia preditiva. Mas é aqui que a história fica um pouco fantástica. Dizem que o soldado que abriu a tumba encontrou uma placa no pescoço de Nostradamus que previa essa data exata.
Depois de beber vinho no crânio, o que geralmente nunca é uma boa ideia, o soldado foi morto por uma bala perdida. Embora isso seja incrivelmente improvável, a tradição em torno da tumba e suas maldições ainda são lendárias até hoje. Longe do caminho batido, na densa floresta escocesa de Rotemorchus, encontra-se um túmulo de uma história bastante peculiar e sombria. É o local de descanso final de Seat Morsworth, um chefe escocês do clã Shaw do século XIV, de acordo com o Sotite Field. O chefe era um guerreiro temível, com o temperamento de um soldado endurecido pela batalha, e ele carregou essas características até a morte. A história conta que uma figura gigante aguarda todos que se aproximam, desafiando-os para a batalha. Se aceito, ele os deixa passar. Mas aqueles que mostram medo nunca mais são vistos. Isso não é tudo o que este túmulo pode fazer. De acordo com o artigo, as 5 pedras que ficam no topo do túmulo também fazem parte da maldição. Disse que, ao longo dos anos, os visitantes que moveram as pedras encontraram um destino bastante cruel. E aparentemente, isso ficou tão sério que, os guardas do cemitério se cansaram dos visitantes tentando agitar o chefe morto, então eles instalaram uma grade de metal sobre o túmulo e as pedras para evitar que alguém mexesse com eles novamente. O cemitério de Kerameikos remonta à Idade do Bronze, de 2700 a 2000 a.C., de acordo com o Ministério da Cultura e Esportes grego. Considerando o quão difundidos os gregos estavam no auge de seu império, não é de admirar que este local de sepultamento tenha se tornado um local crucial na antiga Atenas. Em 2020, uma coleção de 30 tabuletas com inscrições foi encontrada no fundo de um poço ateniense de 2.500 anos no antigo cemitério de Kerameikos. As tábuas trazem maldições e orações individuais aos deuses gregos do submundo. Jutas Trozek, que liderou a escavação, disse que quem ordenou as maldições inscritas nas tábuas não tinha nome, mas a magia negra está presente lá para todos verem, embora a magia negra fosse proibida na Grécia na época. Enquanto o poço foi encontrado apenas em 2016, o cemitério em si foi escavado pela primeira vez em 1870, de acordo com o Ministério grego. O progresso parou quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu e todos os envolvidos na escavação morreram na guerra. Embora seja difícil atribuir isso à própria maldição, ela segue a tendência estabelecida pelo rei Tut. A morte encontra aqueles que perturbam esses túmulos. Os cemitérios de nativos americanos têm uma longa história de bagunçar as coisas, mas em termos de sepulturas específicas, foi o chefe Cornstalk quem promulgou o que pode ser uma das maldições mais ameaçadoras do mundo. Um líder Shawnee, Cornstalk desempenhou um papel enorme. Na formulação da Virgínia Ocidental, havia um pouco de vingança em jogo também. Quando os soldados americanos o assassinaram, Cornstalk conseguiu proferir uma maldição sobre a terra antes de morrer. Essa terra, é claro, é Ponte Pleasa. Suas palavras exatas foram: pois isso pode a maldição do grande espírito repousar sobre este local. Que ele seja amaldiçoado pela natureza. Que suas esperanças sejam para sempre arruinadas. Pragas e desastres atingiram Ponte Pleasa e arredores. E o monumento da batalha em si, que também é onde Cornstalk está enterrado, foi atingido por um raio. E, se o nome Ponte Pleasa soa familiar, é porque é o local dos infames avistamentos do Mothman e todos os incidentes que o acompanham. O site do estado da Virgínia Ocidental menciona que se Cornstalk e o Mothman são falados em conjunto, seria o retorno da antiga maldição de Cornstalk. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.